Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. E hoje, com a ajuda de Deus, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens para o quarto trimestre de 2020. Os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Especificamente, hoje estudaremos a lição de número 7 para o dia 15 de 11 de 2020, Jezabel fazendo a diferença para o mal. Mas antes de iniciarmos, eu já quero te pedir, gostou? Deixa o seu joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 22, e nos diz: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. A síntese nos diz: Jezabel, na história sagrada, é um ícone da maldade, do desvio do culto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 29 ao 33, logo após capítulo 19, versículos 1 e 2. Capítulo 16, versículo 29. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Amados, Israel, ao longo da sua história, teve vários reis perversos e ímpios. Dentre esses reis, destaca-se o rei Acabe. Na verdade, seu governo, apesar de militarmente vitorioso, ele é marcado por uma grande idolatria esta, movida por Jezabel, uma fenícia
que se tornou sua esposa. A maldade desse casal é tão impressionante que os livros dos reis dedicam pelo menos 8 capítulos para contar sua história. Nesta lição, hoje, veremos, portanto, como é possível alguém fazer a diferença para o mal e assim atrair para si a ira de Deus. Sim, uma vez que todas as nossas ações, elas têm consequências. Todos os nossos pecados nos trazem sérias e graves consequências. No primeiro tópico da lição, já vamos visualizar, já vamos ver que Jezabel foi uma mulher com fé para o mal. E o que vai justificar esta conduta de Jezabel? O que vai justificar ela ter esta fé para a prática do mal? Primeira razão, ela era uma mulher fenícia. Sim, Jezabel tinha origem fenícia. Os fenícios eram um povo que havia se dedicado à construção de embarcações e ao comércio. Um outro detalhe é que o trabalho deles com a púrpura rendeu-lhes recursos e fama. Além do mais, os fenícios eram pessoas que elegeram, que adotaram, que adoravam a Baal como seu Deus e fizeram do culto a ele a sua manifestação de fé. Logo, Jezabel, ela é uma adoradora, como veremos na sequência, deste falso Deus chamado Baal. Ora, se ela cresce no meio dos fenícios, se ela cresce numa cultura pagã, se ela cresce no meio de um povo idólatra, automaticamente ela desenvolveu as crenças que lhes foram ensinadas. Neste sentido, ela se tornou fiel ao culto a Baal e não hesitou em levar sua crença à terra de Israel, e também não hesitou em levar a idolatria para todo o reino do norte, o reino de Israel. Ora, os fenícios criam em deuses que não eram reais. Jezabel, da mesma forma, sobre a esses falsos deuses, Deus falou para o profeta Jeremias: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Ora, Jezabel, logo, é uma mulher idólatra que se curva, que se dobra, que sacrifica a deuses que têm mãos, mas não apalpam, deuses que tinham olhos, mas não enxergavam, deuses que tinham boca, mas não falavam. Na verdade, os deuses dos fenícios, os deuses de Jezabel, eram nada mais, nada menos que produto da ideia e da fabricação das mãos humanas. E é interessante destacar que, por ocasião do ministério de Elias, o próprio Deus ordenou
que ele fosse a Sarepta. Sarepta era uma localidade dentro dos limites de Sidom. Ele foi enviado por Deus para Sarepta para ser sustentado por uma mulher viúva. A mulher, por sua vez, recebeu o profeta Elias, deu-lhe de comer e viu o milagre da provisão em sua casa por abençoar ao homem de Deus. Foi uma experiência e tanto, principalmente pelo fato de que ela havia sido ensinada a adorar e a depender dos deuses cananeus e não do Deus de Israel. Mas através do profeta Elias, Deus visitou a casa e a família daquela mulher, provando que ele é o verdadeiro Deus. Logo, além dele, não há outro Deus. Esta mulher também, que tinha uma fé para o mal, nós vamos observar que casou-se com Acabe. Acabe, que na Bíblia é descrito como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aliás, ele fez o que era mal muito mais do que todos os que foram antes dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 30. A Bíblia também vai mostrar que Acabe andou nos caminhos de Jeroboão. Jeroboão era um homem valente, operário nos tempos de Salomão, e foi escolhido pelo próprio Deus para ser rei de Israel, para ser o rei das tribos do norte. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 29 ao 36. Deus disse a ele por meio do profeta Aías: reinarás sobre tudo o que desejar tua alma e serás rei sobre Israel. 1 Reis capítulo 11, versículo 37. Tal promessa era grandiosa, mas quando Jeroboão tornou-se rei, esqueceu-se da promessa de Deus, virou as costas para Deus e colocou 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Ou seja, ele estava induzindo o povo à prática da idolatria. Ele convenceu o povo de que seria trabalhoso saírem de Jerusalém, ou melhor, saírem para irem a Jerusalém adorar a Deus. E com esses bezerros inseriu as 10 tribos na idolatria. Ele também tornou sacerdotes, pessoas que não eram da tribo de Levi. E a Bíblia vai dizer que ele tornou sacerdotes dos mais baixos do povo. Pessoas que não tinham compromisso com a vontade de Deus. Pessoas que não foram escolhidas por Deus para o exercício sacerdotal. É com este homem que a Bíblia vai dizer que Acabe andou
nos seus caminhos, nos caminhos da idolatria. Além do mais, como se fosse pouco, Acabe casou-se com Jezabel sem consultar ao Senhor. E isto fez com que seu reino se destacasse por maldades e pelo desvio do culto a Deus. Foi um casamento misto, proibido inclusive por Deus. Casamento misto, proibido por Deus. Casamento que, por sua vez, era apropriado para conflitos relacionados à fé. Afinal de contas, Jezabel cultuava e adorava a vários deuses, e diga-se de passagem, falsos deuses. Logo, precisamos entender de uma forma bem simples que faz diferença sim se casar dentro da vontade de Deus. Não dizemos com isso que o rei Acabe não tinha amor por Jezabel, e sim que ele não consultou ao Senhor para contrair aquele matrimônio. A influência de uma mulher na vida de seu esposo, ela é determinante também para a sua história. Olha o que a Bíblia diz, 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque sua mulher o incitava. A sua mulher, Jezabel, o incitava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Já no segundo tópico da lição, nós vamos perceber a influência desta mulher em Israel. Sim, Jezabel influenciou e muito a história de Israel, quando se casou com Acabe e levou consigo o culto a Baal. Baal, um deus semítico, considerado da tempestade, representado muitas vezes por um touro, também considerado como responsável pela fertilidade e pelas colheitas. Como todos nós sabemos, numa sociedade agrícola, a dependência dos elementos da natureza era primordial. E enquanto os hebreus eram ensinados a confiar em Deus, que lhes mandava as chuvas e lhes garantia as colheitas, os povos vizinhos criam nos Baalins e em Astarotes. Os cultos cananeus geralmente eram oferecidos tendo como elementos a prostituição cultual e a bebedeira. Jezabel, quando implanta o culto a Baal em Israel, automaticamente ela está inserindo o povo na imoralidade e na bebedeira. A quebra dos valores sexuais do casamento e a falta de discernimento trazida pela ingestão do vinho mostravam bastante o tipo de comportamento a que os seus adeptos estavam acostumados. Era comum a prática de prostituição nos cultos, nos templos a Baal.
profetas desses deuses ofereciam sacrifícios e chegavam a ponto de se cortar e derramar seu próprio sangue para que sua voz fosse ouvida pelo Deus Baal, conforme nós vemos no exemplo dos profetas de Baal desafiados por Elias. Ainda mais no que diz respeito à influência desta mulher. Jezabel, ela chegou a matar os profetas do Senhor. Jezabel perseguiu e matou profetas do Senhor, conforme verificamos no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. Ela convocava, aliás, os profetas do Senhor. Eram eles que convocavam o povo a retornar ao culto ao verdadeiro Deus. Todavia, evidentemente, Jezabel não queria concorrência. Por isso, ela ordenou a morte daqueles que eram porta-vozes do Deus eterno. Mas a nação de Israel não podia ficar sem profetas. Ao matar grande parte dos profetas de Deus, logo Jezabel instituiu outros profetas. Só que há um detalhe: estes profetas não eram profetas de Deus, eram profetas de Baal, eram profetas que comiam à mesa de Jezabel. Profetas que comiam à mesa de Jezabel só pregavam, só profetizavam, só anunciavam o que agradava a Jezabel. Sendo assim, eles corroboravam, eles confirmavam as práticas dos fenícios e suas profecias, evidentemente, não vinham da parte de Deus, não vinham do Espírito de Deus. E como todos nós sabemos, a verdadeira profecia é fruto direto da revelação divina. Ou seja, ela não advém dos estudos, da leitura de um texto sagrado, da análise de um texto sagrado, da interpretação nem da homilética, pois essas são atividades do intelecto humano, mas a profecia, ela vem do alto, do coração de Deus, e o profeta anuncia ao povo. Não foi pela atividade intelectual humana, por exemplo, que Samuel ungiu Saul e Davi como reis, que Elias confrontou Acabe, ou que José, pai de Jesus, teve as orientações que preservaram a vida do recém-nascido, a vida do nosso amado Jesus. Foram as orientações diretamente de Deus que fizeram a diferença sobre a atividade do intelecto humano. Além de matar profetas, ela também não tinha pudor nenhum, e se preciso fosse, ela passaria por cima de qualquer um a ponto de matar inocentes. Sim,
desejando ter mais um pedaço da terra, Acabe, marido de Jezabel, quis negociar a terra onde Nabote e seus pais plantavam uvas, a sua vinha, e ele, Nabote, recusou-se a fazer tal negócio, a vender a sua vinha, ainda que lhe fosse isso provavelmente mais proveitoso do que estar na sua situação. Provavelmente para ele seria mais proveitoso negociar com o rei, mas ele não negociou a sua herança. Jezabel, quando toma conhecimento da decisão de Acabe de não vender a sua vinha, ela tramou para matar Nabote. Repito, quando ela soube que Nabote não quis vender a vinha a Acabe, ela tramou para matar Nabote. E detalhe, o que mais pesa nesse crime é o fato de que Nabote foi morto por causa de um falso testemunho, sob a acusação de que tinha blasfemado contra Deus. Nabote havia respeitado o direito de manter a herança de sua família, mas foi acusado de ser blasfemo, de blasfêmia, de ter blasfemado, e por homens que tinham deixado de lado a fé no Deus eterno. 2 homens, filhos de Satanás, deram falso testemunho e Nabote foi apedrejado até a morte. Acabe, ao receber a notícia de que Nabote havia morrido, não se preocupou em saber as circunstâncias do ocorrido. Simplesmente se levantou e foi e se apropriou das terras da vinha de Nabote. É esta mulher má, perversa, que incitava Acabe para o mal, para desagradar a Deus, e que influenciou em muito Israel as práticas da idolatria. Mas Deus, que tem o controle da história na palma da sua mão, sempre se mostra forte para com os que confiam nele. Elias foi usado por Deus, realizou milagres e buscou restaurar a fé no Deus eterno. Ao encontrar-se com um mordomo chamado Obadias, homem temente e que escondeu 100 profetas do Senhor para que não morressem e os manteve com água e pão, foi informado sobre quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Jezabel teve a oportunidade de se arrepender diante dos milagres ocorridos pelo ministério de Elias. Evidentemente ela estava vendo que o Deus de Israel era o Deus único e verdadeiro, mas ela não se arrependeu. Ela viu Elias fazer descer fogo do céu, intervir na natureza pedindo a chuva e se manter vivo quando cansado. Tudo isso não foram eventos suficientes para que ela pensasse que o Deus de Israel não poderia ser comparado com qualquer outro Deus
preservando a vida do seu servo, preservando a vida do profeta Elias. Ela intentou matar, destruir Elias, mas Deus, com sua poderosa mão, o guardou e o protegeu de Jezabel. Mas tudo que nós fazemos aqui, nós pagamos aqui. E Jezabel, esta perversa mulher, foi morta segundo a palavra do Senhor. Jezabel levou as tribos do norte de Israel a adorarem a Baal. Ela matou os profetas do Senhor e também foi responsável pelo assassinato de Nabote. Os crimes de Jezabel foram tão graves que Deus decretou a morte dela 2 vezes. Elias disse, 1 Reis, capítulo 21, versículo 23, e também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. O lugar que foi tomado de Nabote serviu de julgamento e punição para a rainha de Israel. A segunda vez que Deus fala dela é com Eliseu, quando vai ungir a Jeú como rei sobre o reino do norte. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 7. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Por fim, o juízo de Deus, o julgamento de Deus, se cumpre na vida de Jezabel. Esse julgamento, é bem verdade, ainda levou um tempo para se cumprir, mas Deus falou e Deus certamente não deixaria passar as maldades de Jezabel sem justiçá-la, sem realizar justiça. Sendo assim, ele cumpriu o que havia dito quando Jeú, que foi ungido rei por Eliseu, entrou no palácio de Jezreel e mandou jogá-la de uma das janelas da habitação real. Ela cai, ela morre e os cães fazem festa. Findava-se assim a vida da rainha feiticeira e prostituta Jezabel, que viveu para fazer o mal. Assim nós finalizamos, queridos irmãos, agradecido a Deus por esta oportunidade, dizendo que Jezabel serviu a um falso Deus, influenciando Acabe para que o culto a Baal fosse o culto de Israel. E não trocou seu Deus, mesmo vendo o Deus de Israel intervindo na natureza e operando milagres. Por causa de sua impiedade, ela foi julgada pelo Senhor e entrou para a história bíblica como um exemplo a não ser seguido. Que isso nos sirva de lição. Servimos a um Deus vivo e não podemos jamais substituir o eterno Deus por algo que não tem valor algum, nem sermos influenciados por aqueles que não têm compromisso com Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde, para que sejamos
exemplos dos fiéis, para que sejamos boas influências. Nós finalizamos esta aula já marcando o nosso próximo encontro, lição de número 8, a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.